Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula número 5 do curso de Álgebra Linear Aplicada. A aula agora é sobre as matrizes, certo? Bom, antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que em toda quinta aula da semana, ou seja, a última aula de cada semana, nós combinamos que teríamos um debate sobre tudo o que foi aprendido, certo? Um momento de conectar os pontos do nosso aprendizado e debater, trazer temas atuais para discutirmos esse assunto. A nossa única exceção é na primeira semana, onde ainda precisamos criar uma base maior de teoria de álgebra linear. Hoje vamos falar sobre 3 tipos de matrizes. Algumas já falamos aqui, só que agora vamos falar com mais detalhes durante essa aula, certo? Então vamos ter um pouco sobre a matriz de permutação, esta matriz que já vimos durante o processo de eliminação, que inverte linhas ou colunas, dependendo de sua posição no momento da multiplicação. Vamos falar também sobre a matriz transposta, a matriz que inverte linhas e colunas da matriz, certo? Vamos ver com mais detalhes as propriedades desta matriz. E por fim, a matriz simétrica, que é uma matriz que possui propriedades muito interessantes. Aliás, todas as 3 matrizes que dissemos aqui têm propriedades muito interessantes e lidamos com elas nos momentos que estamos resolvendo os nossos sistemas lineares. Então é muito importante entendermos o seu funcionamento e as suas propriedades. Estão prontos? Vamos começar então? Vamos para o próximo slide? Matriz de permutação. Então, essa matriz, quando analisamos o processo de fatoração, vemos que temos P vezes A, ou seja, a matriz dos coeficientes, é igual a L, a matriz de fatoração, vezes U. Então, temos aqui P. P é exatamente a matriz de permutação que pode ser utilizada nesse processo quando desejamos inverter linhas ou colunas de uma matriz. Já vimos nas aulas anteriores que quando temos um valor zero na posição de um pivô, é necessário aplicar a inversão de linhas desta matriz. Então, quando estamos num processo de eliminação ou de fatoração e precisamos inverter linhas que estão, por exemplo, com valores nulos em posição de um pivô, utilizamos a matriz de permutação. Lembrando que para realizar a inversão de linhas, não de colunas, quando estamos falando de linhas, utilizamos a matriz de permutação P multiplicando a esquerda da matriz A. Então, matriz de permutação, quando está à esquerda, como neste caso da matriz A, temos a inversão de linhas. Se essa matriz estivesse à direita de A, teríamos a inversão de colunas. E veja que interessante, alguns softwares também utilizam a permutação para linhas com pivôs próximos a zero, melhor acurácia dos resultados. Então, a gente utiliza permutação quando desejamos trocar linhas que tenham valores nulos na posição de um pivô. Mas um software, como por exemplo o MATLAB, quando está resolvendo sua forma escalonada reduzida de uma matriz, ele também realiza essas operações para eliminar linhas que possuem valores próximos a zero numa posição de um pivô. Isso melhora a acurácia do seu resultado. Isso vai otimizar o seu processo de cálculo e é por isso que ele faz isso. Você pode notar isso quando for resolver os seus sistemas lineares a partir dos comandos que iremos aprender no segundo e terceiro módulo desse curso. Mas o que é a matriz P de permutação? Como ela é composta? Veja que a matriz P é a matriz identidade com linhas em ordens diferentes. Talvez você já tenha notado isso quando utilizamos a matriz de permutação nas aulas anteriores, mas o que precisamos agora definir e entender é que quando estamos falando de uma matriz de permutação, estamos exatamente falando de uma matriz identidade
com linhas em posições diferentes. Vamos supor que desejamos inverter uma matriz 3 por 3, a linha 2 com a linha 1, certo? Então vamos ter uma matriz P de permutação, onde na primeira linha vamos ter 0, 1 e 0. Ou seja, queremos na primeira linha a segunda linha desta matriz. E na segunda linha temos 1, 0 e 0. Significa que vamos pegar a primeira linha e jogar na segunda linha dessa matriz. Agora a terceira queremos exatamente igual. Então, vamos manter a linha correspondente da linha de matriz identidade, certo? É dessa forma que brincamos e vamos jogando com as linhas das matrizes através da matriz de permutação. Lembrando, se a operação for dada à direita da matriz, estaremos fazendo a inversão com as colunas. A matriz de permutação também tem propriedades que auxiliam muito na nossa construção de uma resposta, no desenvolvimento de uma solução para um sistema. Veja aqui, temos que uma matriz de permutação inversa é igual à sua matriz transposta. Então, a matriz inversa dessa matriz de permutação é exatamente igual à transposta dessa matriz. E temos também que a matriz de permutação transposta vezes a matriz de permutação é exatamente a matriz de identidade. Todos esses teoremas matemáticos são teoremas que são utilizados nas definições de sistemas e ferramentas que utilizamos em álgebra. Então, matrizes de permutação, além de serem muito úteis, possuem propriedades interessantes que podem ser úteis na hora de resolver um sistema. Certo? Vamos continuar? Vamos para a próxima matriz? Matriz transposta. Então, temos aqui a definição da nossa matriz transposta. Matriz transposta, então, representamos ela com A e um T elevado, certo? Essa é a representação. Então, temos que a matriz transposta de A, I e J é igual a AJI. Ou seja, temos aqui uma inversão de linhas com as colunas da matriz original. É este o processo que uma matriz transposta faz. Então, se calculamos uma matriz transposta, por exemplo, de uma matriz 3 por 3, a transposta dessa matriz, vamos pegar a linha 1 desta matriz e transformar na coluna 1 da matriz transposta. A linha 2 dessa matriz será a coluna 2 da sua matriz transposta. E a linha 3 será a coluna 3 da matriz transposta. É este o processo realizado quando fazemos a matriz transposta de uma matriz, certo? E não se esqueça também, algo muito importante, a inversão da ordem da matriz. Então, se temos uma matriz M linhas por N colunas, sua matriz transposta será de N linhas por M colunas, certo? Inversão de ordem é algo muito importante, principalmente quando depois formos estudar os espaços vetoriais. Além de que inversão de ordem, lembre-se que pode se viabilizar ou não uma multiplicação matricial. Então, essa operação deve ser tomada com muito cuidado. Além disso, ela possui propriedades muito interessantes que, assim como a matriz de permutação, podem ser muito úteis na solução de um sistema linear. Veja, a transposta de uma matriz transposta é igual à própria matriz. Então, se transpormos duas vezes uma matriz, invertemos linhas com colunas e depois invertemos linhas com colunas novamente, vamos obter de forma óbvia a própria matriz A, correto? E também temos que a determinante de A é igual a determinante de A transposto. Lembre-se que não estamos trabalhando com a teoria dos determinantes nesse curso, apenas por uma metodologia onde estamos tentando analisar a álgebra linear de uma outra forma. Mas lembre-se que temos essa ferramenta e podemos utilizar ela sempre que preciso. Afinal, lembre-se que ela é muito importante quando, por exemplo, queremos saber se uma matriz é singular ou não. E também temos agora, neste caso, sabemos que a determinante da transposta é igual à determinante da própria matriz original.
Veja aqui ao lado que temos dois exemplos de uma matriz transposta. Primeiro, vemos que temos A, 3 linhas por 2 colunas, certo? Então, quando obtemos a sua matriz transposta, a primeira coisa que devemos analisar é a inversão de ordem. Então, agora essa matriz possui 2 linhas e 3 colunas, certo? Veja que o número de colunas virou o número de linhas e o número de linhas virou o número de colunas, certo? E temos aqui linha 1, 3 e 2, correto? Veja que na matriz transposta, ela vira a coluna 1, 3 e 2. A linha 2 dessa matriz, então 4 e 4, vira a coluna 2 da matriz transposta, 4 e 4. E a linha 3 da matriz original A, 3 e 1, é a coluna 3 da matriz transposta A, 3 e 1 também. Temos aqui então o segundo exemplo de uma matriz B, 2 por 2. Veja que quando estamos falando de uma matriz quadrada, não temos inversão de ordem, já que o número de linhas é igual ao número de colunas. E temos aqui 2, 1 como a nossa primeira linha. Então, 2, 1 será a nossa primeira coluna, correto? E 5, 4, que é a nossa segunda linha, vai se tornar a nossa segunda coluna, 5, 4 da matriz transposta. Muito intuitivo, não? Mas lembre-se sempre de treinar. O que parece às vezes óbvio, é isso que vamos errar quando estivermos desenvolvendo o nosso exercício. Nunca negligencie a prática e qualquer tipo de operação aritmética de álgebra linear. Parece bem simples, não é? Mas lembre-se sempre de terem muita atenção a esses processos, pois vocês vão ver que na maioria das vezes o que erramos e quando estamos desenvolvendo nossos problemas é justamente na parte mais fácil do sistema, na parte mais fácil da resposta, pois é nela que estamos muito desatentos e é onde cometemos os nossos erros. Então fique sempre atento a todas as operações, a todos os sistemas, não importa o quão pareça simples ou não, certo? Vamos prosseguir então agora para a última matriz, a matriz simétrica. Matriz simétrica. Bom, temos aqui então a primeira definição e principal de uma matriz simétrica. Veja que a matriz A simétrica transposta é igual à própria matriz A. Ou seja, se transpormos uma matriz A, vamos obter como resultado a própria matriz A. Temos então que, dada qualquer matriz A, o produto A transposto vezes A é sempre simétrico, correto? A transposto vezes A resulta sempre em algo simétrico. Vamos então ver uma definição matemática. A transposto vezes A transposto, ou seja, toda essa operação transposta, temos que isso é igual a A transposto vezes A transposto transposto, correto? Temos essa inversão aqui de posição aplicando a operação de transposto. Como sabemos que A transposto transposto é igual a A, então temos aqui que A transposto vezes A, correto? Então, A transposto vezes A transposto é igual a A transposto vezes A, certo? É isso que vimos aqui como definição de matriz simétrica. E como vimos aqui, que A transposto vezes A resulta sempre em algo simétrico, certo? Temos aqui no segundo ponto, que A transposto transposto é igual a A. Essa é uma característica de uma matriz simétrica, certo? Então, para qualquer elemento da matriz A igualdade AIJ é igual a AJI. Isso é verdadeiro. Então, temos que todo elemento AIJ tem a mesma representação, tem o mesmo valor que a sua representação inversa, AJI, certo?
Isso é a característica de simetria de uma matriz e que torna possível fazermos todas essas considerações matemáticas. Outra definição que temos é que matrizes simétricas são matrizes quadradas. Afinal, para essas equivalências matemáticas fazerem sentido e serem possíveis, necessariamente uma matriz simétrica tem que ser uma matriz quadrada. Para que uma matriz transposta seja igual a ela mesma, isso só pode ser possível numa matriz quadrada. Concorda comigo? E para que A e J seja igual a AJI, também estamos falando de uma matriz quadrada. Vamos ver aqui então um exemplo. Seja a matriz simétrica A, então temos a primeira linha 1, 2 e 4, segunda linha 2, 3 e 7, terceira linha 4, 7 e 9. Vamos ver aqui, elemento primeira linha, segunda coluna, 2. Este elemento tem que ser igual à segunda linha, primeira coluna, que é exatamente 2. Este elemento 4 aqui, primeira linha, terceira coluna. Então, se formos na primeira coluna, terceira linha, vamos encontrar o 4. Elemento 7, segunda linha, terceira coluna, 7. Então, agora vamos para segunda coluna, terceira linha, 7 também. Veja que apenas os elementos da diagonal principal tem como a inversão de linhas e colunas o mesmo elemento, certo? Se invertermos linhas e colunas do elemento 1 em 1, teremos o elemento 1 em 1. O elemento 2, 2, a mesma coisa. Então, apenas esses elementos não possuem outros iguais, já que sua inversão de representação se dá por ele próprio, certo? Então, vamos ver agora a matriz transposta. Se invertermos a primeira linha 1, 2, 4 para a primeira coluna, vamos ter exatamente 1, 2 e 4. Agora, se pegarmos a segunda linha 2, 3 e 7, veja que ela é exatamente a segunda coluna 2, 3 e 7. E se pegarmos a terceira linha 4, 7 e 9, vamos ver que ela representa a terceira coluna 4, 7 e 9. Afinal, é isso mesmo que faz uma operação de transposta, não é? Mas então vamos observar. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Primeira linha igual. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Segunda linha igual. 4, 7, 9. 4, 7, 9. Então, validando o que dissemos, A é igual a A transposto. Isso aqui é uma matriz simétrica. Correto? Uma matriz simétrica. Estas são as características de uma matriz simétrica. Agora que já vimos sobre essas 3 matrizes, chegou a hora de irmos para a nossa lousa, fazer o nosso exercício e praticarmos tudo o que aprendemos aqui. Eu espero que vocês estejam acompanhando esse conteúdo e que estejam muito contentes e animados, assim como eu, para o nosso prosseguimento desta aula e o prosseguimento do nosso curso. É muito importante que tenhamos esses pequenos conceitos muito bem entendidos por nós, pois vamos precisar sabermos muito bem aonde aplicá-los quando estivermos desenvolvendo nossos algoritmos, certo? A hora de compreender a teoria de álgebra, de conseguir criarmos uma boa base para a nossa continuidade é no módulo 1. Então vamos para a nossa lousa, vamos fazer o nosso exercício. Vamos lá. Vamos lá então começar o nosso exercício. Dada a operação com a matriz de permutação P e a matriz dos coeficientes A, determine a matriz resultante no sistema. Então vamos fazer 4 operações com matrizes de permutação. Lembrando que quando a matriz de permutação se encontra à direita na multiplicação, estamos invertendo as colunas da matriz à esquerda. E quando a matriz de permutação se encontra à esquerda na multiplicação, estamos invertendo as linhas da matriz à direita da multiplicação. Então aqui a primeira multiplicação, veja, temos o valor unitário na primeira coluna ocupando a terceira posição.
e o valor unitário da segunda coluna ocupando a primeira posição. Na terceira coluna, o valor unitário ocupa a segunda posição. Isso significa que vamos inverter as colunas, colocando a terceira coluna na primeira, a primeira coluna na posição da segunda coluna e a segunda coluna na posição da terceira coluna. Vamos ver como vai ficar. Então, temos aqui como resposta 4, 10 e 7, ok? 2, 4 e 0, e 2, 1 e 4. Esta é a matriz resultante da multiplicação. Invertemos as colunas da matriz original A, ok? Agora mais à esquerda, veja, a primeira linha temos o valor unitário apenas do terceiro elemento, o que significa que vamos pegar a terceira linha desta matriz e substituir pela primeira. A segunda linha será a mesma, já que o segundo elemento é o valor unitário do sistema. E a terceira linha terá o valor da primeira linha. Veja que o valor unitário ocupa a primeira posição. Então, vamos lá. A primeira linha vai ser a terceira. Então, 0, 3 e 4. A segunda linha copia. 3, 5 e 10. E a última linha vai ser igual à primeira. 1, 4 e 5. Correto? Então, esta é a operação resultante da multiplicação desta matriz de permutação por essa matriz A dos coeficientes. Bom, aqui então vamos novamente inverter as linhas. Veja, a primeira linha será igual à a segunda linha assumirá o valor da terceira linha e a última linha assumirá o valor da primeira linha. Vamos então resolver aqui. Primeira linha vai ser a segunda, então 4, 7 e 0. Segunda linha, a terceira, então 0, 3 e 4. E a última linha vai ser a primeira, então 2, 5 e 6, correto? Esta então é a matriz resultante dessa operação. Agora, novamente, vamos inverter as colunas. Então, a primeira coluna não vamos mexer, a segunda coluna e a terceira coluna nós vamos inverter as suas posições. Então, a resultante desta operação é primeira coluna não mexe, 0, 4 e 0. Segunda coluna agora é a terceira coluna original, 4, 11 e 0. E a última coluna é 3, 1 e 3. Bom, assim resolvemos as 4 operações aqui propostas para vocês. E lembre-se sempre de praticar ao máximo essas operações. É muito importante termos muito bem compreendido a forma de operar com matrizes de permutação. Isso vai nos ajudar muito a resolver e aplicar os comandos computacionais lá na frente. Vamos agora para o próximo exercício. Segundo exercício da nossa lousa, vamos ver. Dada a matriz dos coeficientes A, uma matriz 3 linhas por 3 colunas, determine, primeiro, a transposta dessa matriz. Segundo, a transposta da matriz A. Depois vamos calcular a determinante de A e a determinante da transposta de A, correto? Não aprendemos a calcular as determinantes aqui nesse curso. Como dissemos, não é o nosso foco, mas vamos aprender a calcular um determinante de uma matriz 3×3 de forma bem direta aqui, ok? Mas primeiro vamos resolver esses dois itens. A transposto. Bom, então vamos inverter linhas com colunas, correto? É uma matriz com a mesma dimensão 3×3. Então, a primeira coluna será igual à primeira linha desta matriz A. Então, vamos colocar 3, 3 e 0, correto? A segunda coluna será igual à segunda linha. Então, vamos colocar 1, 5, 7. E a terceira coluna será igual à terceira linha. Vamos colocar então 4, 3 e 1. Pode observar que a matriz A transposto tem exatamente os valores inversos à matriz A original. Ou seja, a sua primeira linha é igual à primeira coluna da matriz A. E assim para as linhas 2 e 3 também. Agora vamos fazer o transposto do transposto, que de acordo com o que aprendemos,
temos que obter o mesmo resultado da matriz A original. Mas vamos fazer isso observando a partir da matriz A transposta. Então, vamos ter uma matriz com a mesma dimensão 3 por 3. A primeira coluna, vamos escrever a primeira linha. Então, 3, 1 e 4. A segunda coluna, a segunda linha. 3, 5 e 3 novamente. E a terceira coluna será a nossa terceira linha da matriz A transposta, que calculamos anteriormente. Então, 0, 7 e 1. Ok, pode observar que a matriz A transposto é igual à matriz A original. Pode ver que esta matriz 3 por 3 obedece exatamente os mesmos valores da matriz original 3 por 3, a matriz A, o que faz muito sentido. Afinal, repetimos o processo de inversão de linhas com colunas. Então, se fazemos isso duas vezes, vamos obter exatamente a matriz original desse processo. Então, aqui estamos confirmando o que aprendemos em teoria. Vamos agora resolver as determinantes e vamos observar se a determinante da matriz A realmente é igual à determinante da matriz A transposta. Para calcular o determinante, vamos aprender uma regra muito simples, a regra de Sarros, que é utilizada para o cálculo da determinante de uma matriz 3 por 3. Então, aplicaremos apenas esta regra para matrizes 3 por 3, ok? Bom, então para calcular a determinante da matriz A, vamos aplicar a regra de Sarros. Então, vamos aqui. O primeiro passo é escrever a matriz A, então vamos lá. 3, 3 e 0, 1, 5 e 7, 4, 3 e 1. Correto? Agora vamos anexar as duas primeiras colunas dessa matriz à direita da matriz A. Então, vamos copiar 3, 1 e 4, 3, 5 e 3 e vamos fechar esta matriz, ok? Agora, para o cálculo da determinante da matriz, vamos calcular a somatória do produto das diagonais principais desta matriz menos a somatória do produto das diagonais secundárias desta matriz. Ao fizermos isso, vamos obter o valor da determinante da matriz A. Vamos lá? Então, temos 3 vezes 5 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 5 vezes 1, correto? Isso mais 3 vezes 7 vezes 4. Então, temos 3 vezes 7 vezes 4, mais 0 vezes 1 vezes 3. Então, vamos ter aqui 0 vezes 1 vezes 3, correto? Fechando parênteses. Agora, vamos fazer isso menos o mesmo processo, só que para as diagonais secundárias. E vamos subtrair esse valor da primeira parcela que fizemos através das diagonais principais, ok? Então, vamos lá. 0 vezes 5 vezes 4. Então, é 0 vezes 5 vezes 4. Mais 3 vezes 7 vezes 3. Então, temos 3 vezes 7 vezes 3, ok? Mais 3 vezes 1 vezes 1. Então, temos 3 vezes 1 vezes 1. Agora, vamos continuar, vamos calcular o produto, esses produtos entre parênteses. Então, isso aqui vai ser igual a 15, que é 3 vezes 5 vezes 1, mais 84, que é 3 vezes 7 vezes 4, mais 0, que vem de 3 vezes 1 vezes 0, ok? Tudo isso menos, abre aqui, 0 vezes 5 vezes 4 é 0, mais 3 vezes 7 vezes 3 é 63, mais 3 vezes 1 vezes 1, que é igual a 3, e aqui a gente fecha essa operação. Então, para finalizar aqui,
vamos ter este termo aqui das diagonais principais, ele é igual a 99, que é 15 mais 84. 63 mais 3, com sinal negativo, menos 66. Ou seja, a determinante desta matriz é igual a 33. A determinante de A é igual a 33. Uma das informações mais importantes para nós é se uma determinante é ou não é nula. Ou seja, a determinante de A, neste caso, não é nula. Ela é igual a 33. Mas agora, vamos verificar se o mesmo resultado, 33, será o mesmo quando calcularmos a determinante da matriz A transposta pela mesma regra de Sarros que vimos aqui. Vamos repetir então o processo, vamos observar através desta matriz transposta que já calculamos. Então, igual, vamos colocar 3, 3 e 0, 1, 5 e 7, 4, 3 e 1. E vamos adicionar novamente as duas primeiras colunas. Então, 3, 3 e 0, 1, 5 e 7, e vamos fechar a matriz. Então, primeiro passo, vamos calcular agora a somatória do produto das diagonais principais. Então, temos 3 vezes 5 vezes 1, igual, então, a 3 vezes 5 vezes 1, mais 1 vezes 3 vezes 0. Então, temos 1 vezes 3 vezes 0, mais 4 vezes 3 vezes 7. Então, vamos ter aqui 4 vezes 3 vezes 7. Vamos fechar aqui. Agora, os termos das diagonais secundárias. Então, menos 4 vezes 5 vezes 0. Então, vamos abrir aqui 4 vezes 5 vezes 0, mais, segundo termo, 3 vezes 3 vezes 7. Então, 3 vezes 3 vezes 7, correto? Mais 1 vezes 3 vezes 1. Então, temos 1 vezes 3 vezes 1 e vamos fechar aqui. Bom, agora resolvendo, vamos ter aqui igual. Este termo aqui, 3 vezes 5 vezes 1 é igual a 15, mais 1 vezes 3 vezes 0 é igual a 0, mais 4 vezes 3 vezes 7 é igual a 84, né? Aqui é mais. Vamos então fechar. Agora, o termo da diagonal secundária, vamos ter 4 vezes 5 vezes 0, que é igual a 0, mais 3 vezes 3 vezes 7, que é igual a 63, mais 3 vezes 1 vezes 1, que é igual a 3, correto? Portanto, vamos ter aqui igual 15 mais 84, 99 novamente, e 63 mais 3, sinal negativo menos, 66, que é igual a 33. Veja, 33. Temos aqui, então, que a determinante da matriz A é igual à determinante da matriz A transposta, assim como aprendemos e estudamos durante a teoria desta aula. Esse exercício, então, foi para que você aprendesse um método, que é o método das determinantes, aplicado pela regra de Sarros em uma matriz 3×3, para conseguirmos enxergar a regra que dissemos que a determinante de uma matriz é igual à determinante desta matriz transposta, se lembram? Não vamos utilizar e resolver os nossos problemas baseado nos métodos da determinante, mas é sempre importante sabermos todas as técnicas e como elas funcionam e como podemos aplicá-las no nosso exercício. Saber o resultado de uma determinante para saber se esse valor é nulo ou não também é um passo importante de acordo com o que aprendemos aqui. Então, é importante sim sabermos como calcular uma determinante de uma matriz, correto? Vamos agora para o nosso próximo exercício. Vamos lá então para o último exercício. Temos aqui, dada a matriz dos coeficientes A, uma matriz 3×3 novamente, determine A transposto vezes A.
Então, vamos fazer a multiplicação do transposto dessa matriz por ela mesma. E A transposto vezes A transposto. Então, vamos transpor o resultado dessa multiplicação. Vamos lá, então? Primeiro, então, vamos fazer aqui o transposto dessa matriz. 2, 3 e 0. 3, 5, 7. E 0, 7 e 1. Certo? Isso vezes a matriz original, que é a matriz 2, 3 e 0, 3, 5 e 7, 0, 7 e 1, correto? Bom, então agora vamos fazer a multiplicação. Neste caso, eu vou aplicar a multiplicação de linhas por colunas, um método que já aprendemos aqui. Mas eu não vou fazer passo a passo isso com vocês para não estendermos muito a nossa aula de hoje. Então, eu vou dar uma adiantada neste vídeo e mostrar já a solução de todo o passo a passo dessa multiplicação. Mas eu quero que você faça passo a passo aí em casa para conferir a resposta aqui comigo, correto? Bom, então temos aqui a resposta da nossa operação. Veja aqui que essa é a resultante da operação de A transposto vezes A. Aqui temos o passo a passo que eu falei com vocês, a multiplicação do termo de linha por coluna e a somatória de linha por coluna dessas operações. O segundo passo da solução de cada uma dessas operações e, por fim, a obtenção dos elementos da resultante de A transposto vezes A, correto? Agora, vamos fazer o segundo item, o item A transposto vezes A transposto novamente. Vamos então. Primeira linha vai virar a primeira coluna. 13, 21 e 21, correto? Segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, temos 21, 83, 42. E agora temos a terceira linha como a terceira coluna. Então, é 21, 42 e 50. Correto? Agora observe. 13, 13, 21, 21, 21, 21. A segunda linha, 21, 83 e 42, também é igual. E a terceira linha, 21, 42 e 50, também é igual. Portanto, temos aqui que A é uma matriz simétrica. Exatamente, uma matriz simétrica, já que assim como observamos aqui nesse ponto já, como fizemos que A transposto vezes A, tínhamos as mesmas matrizes, A transposto é igual a A. Portanto, matriz é uma matriz simétrica e veja que A transposto vezes A é igual também a A transposto vezes A transposto. Então, aqui estamos provando mais um ponto que aprendemos na teoria de hoje. E desta forma, eu finalizo os exercícios da aula 5, a aula sobre matrizes. Bom, pessoal, então desta forma encerramos a aula número 5, a aula sobre matrizes. Aprendemos um pouco mais hoje sobre a matriz de permutação, a matriz transposta e a matriz simétrica, algumas das propriedades mais importantes desse tipo de matrizes e praticamos exercícios operando com essas matrizes. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito mais essa oportunidade de juntos continuarmos o nosso processo de aprendizado. Vejo vocês na próxima aula, a nossa aula número 6 do curso 1 de Álgebra Linear Aplicada. Um grande abraço e até breve.